Fala rapaziada, tudo certo? Nesse vídeo aqui eu vou fazer o estudo do conteúdo de cinética química para o vestibular da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então vamos estudar aqui um pouquinho. Bom, cinética química, vamos iniciar estudando a teoria das colisões, que vai ser cobrado choque efetivo. O que é um choque efetivo? Choque efetivo é quando você tem uma orientação espacial favorável, onde as moléculas se chocam, e a energia suficiente para completar a reação. Ou seja, um choque efetivo é assim, um choque não efetivo é assim, é assim. Ou seja, assim é um choque não efetivo, então não ocorre a reação. Alguns conceitos aqui. Complexo ativado. O que é um complexo ativado? É a energia máxima da reação. Ou seja, quando as moléculas atingem a máxima energia dentro da reação. Chama molécula intermediária. É a máxima energia. A energia de ativação é a mínima energia necessária para formar o complexo ativado. Ou seja, quando a reação atinge a energia de ativação, ela forma o complexo ativado com a orientação espacial favorável. Tem sempre que lembrar disso. Bom, vamos agora para a parte de catalisadores. Catalisadores, eles são enzimas que aumentam a velocidade da reação, pois eles diminuem a energia de ativação. Ou seja, os catalisadores eles vão ser utilizados na reação para aumentar a velocidade dessa reação. Ou seja, uma reação que acontecer em 8 minutos, ela vai ocorrer em 5 minutos por causa do catalisador. Algumas características interessantes. Catalisadores não são consumidos, ele diminui a energia de ativação, ou seja, ele vai cortar o caminho, ou seja, a energia de ativação é assim. Com o catalisador, a energia de ativação vai ser assim. Só para ter uma ideia. Ou seja, ele vai diminuir a energia de ativação, consequentemente vai aumentar a velocidade da reação. E o complexo ativado dele é menos energético, ou seja, ele vai utilizar menos energia para formar os produtos. A velocidade vai ser mais rápida, a velocidade da reação. Aqui uma parte agora muito importante, fatores que afetam a velocidade da reação serão quaisquer fatores que modificam o número de choques por tempo, a energia de ativação da reação. Essa parte aqui, fator que afeta a velocidade da energia de ativação. Essa parte aqui vai ser os catalisadores. Aqui, ó. Catalisadores. Aqui, ó. Agora, fatores que modificam o número de choques. Vamos lá. Temos três aqui, ó. Começando com temperatura, vamos imaginar que eu pego uma molécula é esse lápis aqui, ó. Então eu aumento a temperatura dessa molécula. Eu aumento a temperatura dessa molécula, essa molécula vai aumentar a energia cinética. A energia cinética é a movimentação, ou seja, ela vai mexer mais. Quando essa molécula está mexendo mais, ela vai aumentar o número de choques dela. E sempre quando uma reação aumenta o número de choques, ela aumenta a sua velocidade. Ou seja, aumenta a temperatura, aumenta o número de choques, consequentemente aumenta a velocidade da reação. Entendido? Temperatura, concentração, aumento do volume de moléculas. Ou seja, um exemplo que eu faço aqui. Temos 3 canetas. É um volume grande de canetas. Ou seja, elas estão, tendo vários choques. Porque elas estão bem juntinhas, entende? Ou seja, se elas têm um grande volume de canetas, então se aumenta o choque de canetas, vai aumentar a velocidade. Imagina que as canetas são moléculas, entendeu? Ou seja, aumentou o volume, aumentou o choque, aumentou a velocidade. Agora, se eu tiro 2 canetas, eu tenho só uma caneta aqui, ó. Então, eu tenho menos choques. Então, a velocidade vai ser menor. Superfície de contato é bem simples. Quanto mais contato eu tenho, maior o número de choques, maior o aumento da velocidade. Ou seja,
Resumindo essa parte, quanto mais choques, mais velocidade. O que alteram os choques? Temperatura, concentração e superfície de contato. Vamos lá, a primeira parte a gente já estudou. Essa parte aqui é a parte mais importante a ser estudada, que é o cálculo da velocidade média. Vamos lá, temos uma fórmula para isso. A fórmula é V igual a K vezes R1 elevado a X vezes R2 elevado a Y. Vamos por parte, vamos entender o que é cada letra aqui. V, velocidade. O K é uma constante que a gente vai calcular ela depois. O R1 e o R2 vão ser os reagentes da reação. E o X e o Y vai ser a ordem desses reagentes. A gente vai ver mais para cá que o X e o Y vai ser nada mais nada menos que o número que vem atrás de cada reagente. Ou seja, que eu tenho 2A mais 3B igual a 2C. A velocidade da reação vai ser os reagentes, que é A e B, elevado aos seus devidos números aqui, ó, vai ser a ordem de cada elemento. E é isso. Vamos ver agora a ordem da reação. Aqui, ó. Para descobrir a ordem da reação, nós vamos somar a ordem dos reagentes. Ou seja, a ordem de A é 2, a ordem de B é 3, a ordem da reação será 5. Muito bem. Agora vamos dar uma revisada aqui no estudo de tabelas, porque isso aqui cai bastante no PISM. Quando a prova te deu uma tabela, você sempre vai analisar os reagentes, que vão ser esses dois, e a velocidade, que vai ser aqui, ó. Ou seja, para a gente descobrir a ordem da reação, é bem simples. Quando a concentração ela multiplica por 2 e a velocidade multiplica por 2, então a ordem desse reagente vai ser 1. Quando a concentração multiplica por 2 e a velocidade multiplica por 4, quando a concentração multiplica por 2 e a velocidade multiplica por 4, a ordem do reagente vai ser 2. E quando a concentração multiplica por 2 e a velocidade por nada, a ordem vai ser 0. Muito bem, a gente deu uma revisada legal aqui. Agora vamos vir cá para baixo. Aqui, ó. Uma parte muito importante é a velocidade média, que também pode pedir. Bom, a velocidade média tem uma fórmula. Essa fórmula é ΔC sobre ΔT. Tudo bem? Então ele pode dar uma tabela, dando a variação de mol e a variação de tempo. O que a gente deve fazer é pegar a variação de mol e dividir pela variação de tempo. Assim a gente vai achar a velocidade média desse reagente. Ou seja, dada a relação estequiométrica, calcule B. Ele pode dar uma relação, tipo, uma relaçãozinha, 3A mais 1B igual a 2C. A gente pode estabelecer que a velocidade média de A e a velocidade média de B é igual. Então a gente pega a velocidade média de A igual a velocidade média de B, a gente divide pelos seus números que vêm acompanhando eles. Aí a gente faz uma razãozinha aqui, ó. Ou seja, a gente já sabe que a velocidade média de A é 1,5. Dividido por 3, a velocidade média de B, a gente não sabe, a gente vai descobrir, dividido por 1. A gente faz uma regrinha de 3, ó. A gente vai fazer 3 vezes Vm, aqui vai dar 3Vmb, dá para ver aqui, ó, igual a 1,5, que a gente vai fazer uma regrinha de 3, vai descobrir que a velocidade média de B é 0,5 mol. A gente pode estabelecer um sistema para qualquer relação estequiométrica, que Vm de A é igual a Vm de B, que é igual a Vm de C. E a gente divide pelo número que vem acompanhando o reagente. Fechou? Então, recapitulando.
Velocidade média é igual a variação da concentração dividido pela variação do tempo. E revisando aqui também, para deixar bem frisado, que Vm de A é igual a Vm de B é igual a Vm de C. E é só fazer uma regrinha de 3, já que ele deu a tabela aqui. Muito bem. Então, praticamente a matéria de cinética química é isso. Exercício de tabelas, cálculo da velocidade, tabelas, velocidade média. Vamos ver aqui catalisadores, colisões e fatores que afetam a velocidade. Aqui a gente vai para exercícios, né? Aqui, ó, exercício do PISM de 2019. Vamos ver. Aqui, ó, deixar bem certo aqui, ó. A cinética da reação a 1250 graus está representada abaixo. Ou seja, esse aqui é um típico exercício de tabela, né? Vamos ver. Deu 3 experimentos aqui, deu 2 reagentes e deu a velocidade aqui. Aqui ele está pedindo: escreva a reação da velocidade dessa reação. Tá? Escreva a velocidade, escreva a equação da velocidade dessa reação. A gente pode parar por aqui. E calcule quando a concentração de NO for igual a 0,30 mol, a concentração de H2 for igual a 0,10 mol. Tá, vamos fazer por partes aqui, galera. Escreva a equação da velocidade. Beleza. A equação da velocidade a gente sabe que é essa fórmula, né? Ele deu aqui 2 reagentes. Então, o reagente vai ser NO e H2, né? Os reagentes da tabela aqui, ó. Vai ser NO e H2. Agora a gente tem que descobrir a ordem dos reagentes, né? Então, bora lá. Vamos descobrir a ordem do NO. A gente pega uma reação qualquer, NO. A gente percebe que aqui multiplica por 2. Agora a gente tem que ver a velocidade. A velocidade dele multiplicou por 4. Aqui, ó. Ou seja, por aquela tabela que a gente viu mais anterior aí no vídeo, a reação do NO vai ser 2. Vamos ver a ordem do reagente H2. Que aqui não mudou nada, a gente pode pular para cá. Aqui multiplicou por 2. Aqui já multiplicou por 2 também. Ou seja, a ordem da reação vai ser 1. Beleza, a gente achou a equação da velocidade. Agora ele pediu o cálculo da velocidade. Bom, para descobrir, para calcular a velocidade, quando ele deu especificações aqui no enunciado, a gente tem que sempre olhar para a tabela de novo, galera. Aqui é uma parte muito importante. Porque a gente vai escolher um experimento para a gente fazer as análises. Ou seja, nesse caso aqui eu escolhi o experimento 2. Então vamos ver. Cálculo da velocidade, a gente tem que descobrir o K. Beleza, a gente escolheu o experimento 2, né? Experimento 2. Experimento 2. No experimento 2, qual que é a velocidade? 0,10. No experimento 2, quanto que vale a NO? 0,20. Quanto que vale H2? 0,4. Por que a gente está substituindo? Porque a gente quer descobrir o K, galera. A gente não sabe o K. Então, vamos ver. A gente colocou aqui, a gente escolheu um experimento, substituiu os valores desse experimento e vamos descobrir o K. Aí a gente faz uma razãozinha em proporção aqui, ó. A gente pega o K que a gente quer descobrir, iguala a 0,10. Quem está multiplicando passa para cá dividindo. E a gente faz de acordo com a ordem que a gente achou aqui em cima. Ou seja, 0,20 elevado a 2 vezes 0,4 elevado a 1. Aí aqui, galera, é importante você atentar aos cálculos, tá? Se atentem aos cálculos aí. 0,10 vezes 0,04 vezes 0,04 vai dar 0,10
dividido por 0,0016. A constante vai ser a mesma coisa do que eu passar a vírgula para cá 4 vezes e para cá 4 vezes também. Então vai dar 1000 dividido por 16, que vai dar 62 mols, que a gente pode colocar mol aqui. Beleza, a gente achou o K, galera. Já praticamente matou uma questão. Agora é a questão que ele está pedindo. Calcule a concentração de N2 quando for. Calcule a velocidade quando a concentração de NO for 0,30 mol e a concentração de H2 for 0,10 mol. Beleza. Então a gente vai só substituir. Beleza? A reação, aqui ó, a equação, igual a constante vezes o que ele pediu, aqui, ó, o que ele pediu, elevado à ordem que a gente achou, vezes o que ele pediu aqui, elevado à ordem que a gente achou. Agora é cálculo, agora só corre para o braço, ó. Cálculo, pronto. Matou a questão. Sempre importante lembrar de mol por litro vezes minuto ou segundo. Beleza. Show de bola. Um exercício de tabelinha aí. Explique por que ocorre o aumento da velocidade. Aqui, ó. Explique por que ocorre o aumento da velocidade da reação quando aumentarmos a concentração dos reagentes. Beleza. Isso aqui é uma questão que a gente viu lá, dos fatores que influenciam a reação. E por que isso acontece? Pois quando a concentração dos reagentes é alta, influencia no aumento do número de moléculas no mesmo volume. Consequentemente, aumentando o número de choques, dessa forma aumentando a velocidade da reação. Cara, essa resposta aqui é perfeita, cara. Essa resposta aqui é muito boa. Muito simples também. Vamos ver isso aqui. Ué, essa aqui eu não... Beleza, ó. É muito boa essa questãozinha aqui também, galera. Ó. Fiz em 2017. É a mesma coisa do que a gente fez na outra. Aqui, ó. Utilizando os dados. Determine a expressão de velocidade e calcule o valor da constante de velocidade dessa reação. Ou seja, determine a expressão e calcule o valor da constante. Cara, muito simples isso aqui. A formulinha lá que a gente aprendeu, galera, tem que decorar. V igual a K vezes R1 elevado a X vezes R2 elevado a Y. Básico. Vamos lá. Aqui, ó. Reagente 1. Multiplicou por 2 aqui, ó. A gente pode pegar de baixo para cima também. Ó. Multiplicou por 2, velocidade. Multiplicou por 2. Qual que vai ser a ordem do reagente 1? Vai ser 1. Beleza, reagente 2. Multiplicou por 2 aqui, velocidade multiplicou por 2 também. Ou seja, o O3 vai ser 1 também. Primeira parte feita. Determina a expressão da velocidade. Aqui, ó, a expressão da velocidade aqui. É interessante circular, né? Quando for fazer a prova, aí circular, fazer um retângulozinho aqui, ó. Para o corretor ver que você entende o que foi pedido na questão. Cálculo da velocidade. Bom, como que faz o cálculo da velocidade? Tem que achar constante. Nesse caso aqui ele pediu só constante, beleza? Ele pediu a constante, a gente vai pegar a fórmula aqui que a gente achou e vai escolher, galera, um experimento. Vamos ver qual experimento que eu escolhi aqui, ó. Eu escolhi o experimento 1, ó. Experimento 1, ó. ESP1. Experimento 1. Qual que é a velocidade do experimento 1? 2,2. A constante a gente não sabe. Qual que é o valor de NO2 no experimento 1? 5 vezes 10 elevado a menos 5. Qual que é o valor de O2 no experimento 1? 1,1 vezes 10 elevado a menos 5.
que a gente faz agora? Agora é matemática, né? A gente pega o que a gente quer achar. Aqui, ó. A gente pega o que a gente quer achar. Iguala. Quem está multiplicando passa dividindo. Simples. E quem está igualando aqui vai ficar aqui em cima. Cara, simples. Bem simples. Essa aqui vai ser o valor da constante. Fechou? Cara, outro exercício aqui de constante também. É isso, cara. O que o PIS me pede é valor da constante, equação da velocidade, velocidade inicial. É isso aí, cara. Ordem da reação. Fechou? Aqui, ó. Até agora a gente está muito bem na cinética química, estamos estudando praticamente tudo. Aqui, ó. Qual a velocidade da reação? A gente pega os valores. Aqui, ó. Nesse caso aqui, por que, que o CO não entra? Porque está elevado a zero, entendeu? Equação balanceada, uma coisa muito importante também. Beleza. Show de bola. Nada de muito novo aqui pra gente dar uma olhada. É mais ou menos nessa pegada aí mesmo. Equação balanceada, né? Que é a velocidade. É matemática, né, galera? É só lembrar a fórmula aqui, ó. Qual que é a fórmula? V igual a K vezes concentração de R1 elevado a X vezes concentração de R2 elevado a Y. Cara, aí é só substituir. Essa questão aqui é interessante, galera. Vamos voltar nela daqui a pouquinho. Beleza, tem umas questões interessantes aqui. Beleza. Ó. Vamos ver essa letra C aqui, ó. Interessante pra gente ver. Admitindo que a formação de N2 em velocidade média é igual a 0,005, qual seria a massa do H2O formada em 1 hora? Beleza, galera. Vamos ver aqui o que essa questão está pedindo. Vamos ver. Então, a velocidade média de N2 ele é igual a 0,05. Beleza. Naquela relaçãozinha lá que a gente estudou mais cedo, a gente viu que velocidade média de A é igual a velocidade média de B é igual a velocidade média de C. Então, nesse caso aqui, a gente pode especificar que velocidade média de N2 é igual a velocidade média de H2O. Então, a gente tem que pegar o númerozinho que está do lado deles e colocar dividindo. Então, vamos ver de onde que saiu esse 2 e esse 1. Saiu daqui, ó, da velocidade média balanceada. N2 significa que tem 1 aqui e o H2O tem 2. Ó. São os produtos dessa reação. Então, a velocidade média de N2 é igual a velocidade média de H2O dividido por 1 dividido por 2. Beleza. Se ele falou que a velocidade média de N2 é igual a 0,5, a gente pode descobrir qual é a velocidade média de H2O. Só fazendo a regrinha de 3, né? Como a gente aprendeu, né? Então, a velocidade média de H2O é igual a regrinha de 3. Beleza. Velocidade média de H2O é igual a 0,10 mol por minuto. Minuto. Ele quer saber a massa de H2O em 1 hora. 1 hora que ele quer saber a massa. Então vamos. Aqui a química foi feita. Aqui, ó. Química. Aqui é matemática, galera. Ó, matemática. Se em 1 minuto eu produzir 0,10 mol de H2O, quantos mols eu vou produzir em 60 minutos? Bom, em 60 minutos eu vou produzir exatamente 6 mols. Regrinha de 3 aqui básica, né? 6 mols. Beleza, a massa da água na prova vai dar a tabela periódica, certo? Tabela periódica, a massa da água vai ser 18. 18 vezes 6,
em 1 hora vai ser 108 gramas de H2O. Cara, essa questão aqui, quando eu fiz, ela parecia muito difícil, mas agora ela tá parecendo fácil, galera. É isso aí, galera. Muito bom. Cinética química aqui. Beleza, essa questãozinha aqui, vamos ver se vale a pena revisar. É exatamente o que a gente fez, né? Aqui, ó. Velocidade média do ferro é igual a velocidade média HCl, é igual a velocidade média do FeCl, que é igual a velocidade média do H2. Beleza. O que a gente pode fazer aqui? Bom, vamos fazer essa questãozinha aqui, galera. Só para dar uma revisadinha. Vamos lá. Sabendo que em 30 segundos... Cadê? Aqui, ó. Tá bom? Beleza. Sabendo que em 30 segundos de reação foram consumidos 12 mols de HCl, qual que é o número de mols do gás H2 produzidos em 5 minutos? Questões interessantes, cara. Ó, vamos ver o que pode ser feito aqui. Tá, entendi. Sabendo que em 30 segundos de reação foram consumidos 12 mols de HCl. Tá falando aqui, né? Qual o número de mols do gás H2 produzidos em 5 minutos? Beleza. Aqui a gente só fez o que ele falou, né? Velocidade média de HCl é 12 mol dividido por 30 segundos. Então vai ser 0,4 mol por segundo. Beleza. Cálculo do H2. A gente pode estabelecer a relação que a gente aprendeu. Velocidade média de HCl é igual a velocidade média de H2, dividido por seus respectivos números da equação balanceada. Entende? HCl 6, H2 3. Beleza. Aqui é a regrinha de 3, matemática, né, galera? Velocidade média de H2 vezes 6, 0,4 vezes 3 dividido por 6, ou seja, a velocidade média de H2 é 0,2 mols por segundo. Beleza. Velocidade média de HCl 0,4 por segundo, de H2 0,2 por segundo. Ok. Ele pediu em 5 minutos, né, galera? Aqui, ó. Percebe-se que a gente tem que ter uma noçãozinha de tempo, né? A gente fez todo um esqueminha, né? A gente descobriu quantos valem 1 segundo para o HCl, porque se a gente sabe o que o HCl vale em 1 segundo, a gente pode estabelecer em 1 segundo com H2, entende? A gente faz essa relaçãozinha, né? Colocando todo mundo na mesma unidade de medida, né? Então vamos ver aqui, ó. A gente descobriu em 1 segundo o mol, que é 0,2, então regrinha de 3 aqui de novo, ó. Se em 1 segundo a gente produziu 0,2 mols de H2, em 5 minutos, quantos mols a gente vai produzir? 5 minutos é 300 segundos, ó. É só você fazer 5 vezes 60, vai dar 300 segundos. Faz a regrinha de 3, vai dar 60 mols por minuto. Isso aí, galera. Isso aí. Show de bola. Aqui é uma questãozinha muito interessante, só que eu não entendi porque ela foi cobrada. É só a gente ver. Esses aqui que estão caindo são os reagentes e esse aqui é o produto, né, galera? É simples. Equação balanceada, associar as curvas, nada demais essa questãozinha aqui. E aqui, galera, uma análise de gráficos para fechar o conteúdo de cinética química
É uma análise de gráficos que a gente vê os mols e o tempo. Então, a gente vê o mol e o tempo aqui, faz a relaçãozinha ΔC sobre ΔT. Nada demais, galera, nada demais. Só analisar o gráfico. Fechou? Bom, fechamos, galera. Fechamos cinética química. Beleza? Alguma dúvida? Vamos dar uma revisadinha aqui pra ver se tem alguma dúvida. Não, né? Fechou. Show de bola, hein, galera? Então, vamos ficando por aqui. Espero que tenha ficado claro o estudo do conteúdo de cinética química. E esse foi o vídeo. E tudo de bom. É nóis.